E aí, turma, vamos fazer hoje o nosso quiz sobre verbos. Vamos responder algumas perguntas que valem 1 ponto, outras valendo 2 pontos, ok? Primeira pergunta, observem. Marque a alternativa em que não temos verbo na palavra destacada. Alternativa A, o pulo do gato foi surpreendente. Alternativa B, o atleta não atingiu a marca esperada. Alternativa C, sumiu meu livro de português. Em qual dessas 3 alternativas a palavra destacada não é verbo? 10 segundos aí para vocês. Qual a alternativa correta? O pulo do gato foi surpreendente. Na letra A, a palavra pulo é substantivo, ou seja, uma palavra deverbal. Essa palavra pulo vem de um verbo, mas não tem a função de verbo nesta frase, uma vez que está nomeando uma ação, que é o ato de pular. Então, por nomear esse ato de pular, essa ação de pular, nós temos na letra A um substantivo. Na letra B, o atleta não atingiu a marca esperada. A gente sabe que atingiu é o verbo atingir, conjugado na terceira pessoa do singular, está aqui o sujeito, o atleta, né? E na letra C a mesma coisa, o verbo sumiu também está na terceira pessoa, o livro sumiu, né? O sujeito e o verbo conjugado. Segunda questão, valendo 1 ponto. O verbo que se encontra no modo imperativo é, letra A, não fiz a aposta a tempo. Letra B, não haja por impulso. Letra C, eu não tenho coragem para desafiá-lo. 10 segundos, pessoal. E aí? Resposta correta da segunda questão. Vamos lembrar o que é o modo imperativo. Nós temos como modo imperativo aquele que expressa ordem, desejo, pedido, né? Então, a alternativa que traz isso é a letra B. Não haja por impulso. Aqui eu estou lhe dando um conselho, então estou imprimindo uma ordem. A letra A nós temos o modo indicativo no passado e a letra C, o tempo presente também do modo indicativo. Questão de número 3. Dizemos que um verbo está no modo subjuntivo quando? Vamos lá. Quando expressa a certeza de um fato, letra A. Quando expressa a hipótese de um acontecimento, letra B, ou quando indica uma ordem ou pedido, letra C. Questão anterior vai dar uma ajudazinha para vocês. 10 segundos. Aí, modo subjuntivo é aquele que expressa a hipótese de um acontecimento, certo? Então, alternativa B. Porque quando você faz uma frase no modo subjuntivo, é uma possibilidade. Pode ser que eu viaje, por exemplo, modo subjuntivo, porque eu não sei se vou viajar. Quando eu for para o Japão, não sei quando isso vai acontecer, é um futuro incerto, né? Vamos para a questão de número 4. Em qual alternativa temos um verbo na segunda pessoa do plural? Na letra A diz que é, sabias do adiamento do concurso? Letra B, sabes resolver esta conta de matemática? Letra C, não recebas gorjetas em troca de favores. Vamos lá. Pessoal, segunda pessoa do plural, vamos lembrar aqui. Pronome vós é o pronome correspondente à segunda pessoa do plural. Então, o verbo tem que se enquadrar com esse pronome. Portanto, alternativa A. Vós sabíeis do adiamento do concurso? Lógico que no português brasileiro, na norma padrão, a gente costuma utilizar vocês. Vocês sabiam desse concurso, né? Utilizamos o vocês ao invés do vós. Quando a gente usa o pronome vocês, a gente emprega o verbo de terceira pessoa. Isso aqui é interessante. Mas na norma padrão, na norma culta, no português, sabíeis corresponde ao pronome vós. Questão 5, pessoal, valendo 1 ponto. Em qual frase temos um tempo verbal composto? Letra A diz que é, teria sido melhor ir ver o filme do Pelé, né? De quem será essa frase? Letra B, eu gostaria de sua ajuda. Letra C, quando criança passava as férias na casa da minha avó. Tempo verbal composto está na letra... Está na letra A, onde teria sido. Aqui nós temos uma locução verbal, que é o que faz com que o verbo esteja em um tempo verbal composto.
A locução verbal é a junção de um verbo auxiliar com um verbo principal. Esses dois verbos juntos dão origem a um só tempo verbal, que poderia ser o tempo verbal simples. Então, quando eu digo teria sido melhor, é a mesma coisa que eu falar seria melhor, né? Futuro do pretérito simples seria. Futuro do pretérito composto teria sido. Não há um verbo da segunda conjugação. Nós não temos um verbo da segunda conjugação quando falamos jogar, quando falamos por ou quando falamos sofrer. A alternativa correta, o verbo que não pertence à segunda conjugação, está na letra A. O verbo jogar é um verbo de primeira conjugação. Vamos lembrar do básico de um verbo, né? Para a gente saber a conjugação de um verbo, colocamos no infinitivo a palavra. É quando o verbo tem a vogal temática A, seguida da desinência do infinitivo R. Jogar, primeira conjugação. Sofrer é R, segunda conjugação. Partir, e R, terceira conjugação. Se alguém colocou letra B por causa do OR, vamos lembrar que OR não pertence à quarta conjugação, porque o verbo por tinha a sua forma primitiva, poer, né? Tanto é que quando a gente conjuga ele põe ou eles pões, o E permanece. Nesse caso aqui, o por faz parte da segunda conjugação. Na sétima questão, gente, a desinência vá dos verbos, por exemplo, em estudava, em cantava, indica que ele está no presente, ele está no pretérito perfeito ou ele está no pretérito imperfeito. Essa é uma questão de tempo verbal. Todo verbo terminado em vá, que são verbos da primeira conjugação, como pulava, falava, cantava, sonhava, beijava, enfim, qualquer verbo terminado em VA, primeira conjugação, ele está no pretérito imperfeito, certo? Na primeira pessoa do singular, na segunda pessoa do singular, na terceira pessoa do singular e na primeira e terceira do plural, a gente vai encontrar esse pulava, pulávamos, puláveis e pulavam, né? Então, o vá vai permanecer aí, menos na segunda pessoa do plural, ok? Questão seguinte, questão 8. O verbo só não expressa numa frase, o verbo só não expressa a ação numa frase. O verbo só não expressa um fenômeno da natureza numa frase. O verbo só não expressa uma qualidade numa frase. Alternativa C. Um verbo ele não expressa qualidade em uma frase. Então, numa frase do tipo, Maria é bonita, nós temos o verbo ser. Este verbo ser é um verbo de ligação. Ele é um verbo que indica estado. É um verbo que relaciona uma qualidade a um sujeito. Mas o verbo em si não expressa qualidade, porque a palavra que faz isso é o adjetivo. Bonito, inteligente, fraco, forte, etc. Ok? Bom, nessa etapa 2, uma mudançazinha. Cada resposta vai valer 2 pontos daqui para frente. Por quê? Porque agora a gente vai passar para verbos com conjugações mais difíceis. Verbos irregulares, verbos defetivos, certo? Verbos que exigem uma atenção especial na maneira de empregá-los em frase. Vamos lá. Primeira pergunta, questão 9, né, para dar continuidade. Não é verbo irregular, pessoal. Letra A diz que saber não é verbo irregular. Letra B, estar não é verbo irregular. Letra C, conhecer não é verbo irregular. Então vamos lá, a alternativa correta é a letra C, conhecer, certo? Conhecer é um verbo regular. É um verbo que, se você conjugar no presente, pretérito perfeito, futuro do presente, modo subjuntivo, imperativo, vocês observam que o radical não sofre nenhuma alteração. E nem nas suas terminações, né? Então, eu conheço, tu conheces, ele conhece. Verbo conhecer. Se fosse o verbo beber, eu bebo, tu bebes, ele bebe. Se fosse o verbo sofrer, eu sofro, tu sofres, ele sofre. Então, a terminação também não se altera nessas conjugações. O verbo saber, o presente indicativo, eu não falo eu sabo. Eu sei. Então, percebo que muda muita coisa na escrita do verbo, né? E o verbo estar, professor, por que ele é irregular? Ele é irregular não no radical, ele é irregular na desinência. Porque o verbo estar é a primeira conjugação. Se é o verbo cantar, você diz eu canto. Se é o verbo falar, você diz eu falo. Mas se é o verbo estar, você não diz eu isto.
Você diz eu estou. Então você coloca o U no final do verbo. Vamos para a próxima questão, gente. Complete a frase. Quando eu da França trarei um daqueles perfumes belíssimos. Quando eu vier da França, quando eu vier da França ou quando eu vir da França, eu trarei um daqueles perfumes belíssimos. 10 segundinhos. E aí? A alternativa correta é a letra B, de bola. É o verbo vir. Mas o verbo vir, quando você conjuga no futuro do subjuntivo, você deve falar vier. Vier, como está aqui na letra B, certo? Nada de você falar vier, porque não vai existir CNH, e nem vir, porque vir é o verbo no infinitivo, certo? Eu ainda posso falar a palavra vir para se referir ao verbo ver no pretérito imperfeito do subjuntivo. Vejam só, quando eu digo assim, se eu vir a sua irmã, eu vou dar o recado, eu darei o recado, se eu vir e não se eu ver, mas isso para o verbo ver. E para o verbo vir, professor, é quando eu vier aqui, eu trarei o perfume da França, certo? Próxima questão. Bom, nós temos aqui agora a pergunta 11. O verbo passear está empregado de maneira correta em: o casal de idosos sempre passeia no parque aos domingos. Quer que passeemos nesse frio? De maneira alguma passeamos por aquelas bandas. Em qual dessas alternativas o verbo passear está correto? Ok, turma? Alternativa correta, letra C, se você marcou. Passeamos, nós temos que olhar uma coisa interessante no verbo passear, em qualquer verbo terminado em EAR. Esses verbos aí têm formas risotônicas e têm formas arrisotônicas. O que nós vamos chamar de formas risotônicas é quando a sílaba mais forte está no próprio radical. Arrisotônicas quando não está no radical. Então, verbos terminados em EAR, eles ganham a letra I na sua desinência. Por exemplo, o verbo passear, né? O verbo passear, vamos imaginar aqui um R no final, esse verbo ganha um I quando você diz eu passeio, tu passeias, ele passeia. Mas quando você vai para o nós e o vós, esse I desaparece. Nós passeamos, vós passeais, eles passeiam. Olha que o I volta a aparecer. Então, quando a gente analisa esse caso, bem aqui na primeira pessoa do plural, nós temos passeamos a maneira adequada. Aqui está errado porque deveria ter o I. O casal de idosos sempre passeia. Ele, o casal, passeia. Quer que passeemos juntos? Aqui deveria ser dois S. Não tem, no caso, esse I dentro dessa desinência, certo? No caso aqui, modo subjuntivo. Não tem esse I, seriam dois S. Isso vale para muitos outros verbos terminados em EAR, ok? Vamos aqui para a questão 12. Marque a alternativa com o verbo estar adequadamente conjugado. Então, nós temos aqui, queremos que você esteja em casa cedo, queríamos que você estivesse aqui conosco, letra B, embora vocês estejam zangados comigo, queria-lhes bem. 10 segundinhos. Alternativa correta, o verbo está adequadamente conjugado. Na alternativa A, né? Queremos que você esteja em casa amanhã cedo. Professor, qual é o problema da letra B? Problema aqui ortográfico. Queríamos que você estivesse. Prestem atenção. Qualquer verbo no modo subjuntivo mantém dois S na sua terminação. Queria que você cantasse, queria que você fizesse, falasse, estivesse, conhecesse, etc. Sempre termina com dois S, ok? Nunca um CE no final. Qual o problema da letra C, professor? Na verdade, embora vocês estejam zangados, não tem problema algum. Mas vejam que a segunda oração, o que a gente chamaria de oração principal, ela está no futuro do pretérito. Eu queria-lhes bem, eu queria bem a vocês, embora vocês estivessem zangados. Então, aqui está o problema na questão da conjugação em relação ao verbo da segunda oração. Se é futuro do pretérito aqui deveria ter estivessem e não estejam zangados. Última questão, questão 13, completando a frase. Quando eu,
a canção, mostrarei o resultado. O verbo compor vai ficar quando eu compuser a canção, mostrarei o resultado. Vai ficar quando eu compor a canção ou quando eu compuser a canção. Vamos lá, 10 segundinhos. Alternativa correta aqui, letra A. Quando eu compuser a canção, sendo compuser com a letra S. Professor, quando eu compor está errado? Está assim. Dentro da norma padrão, o verbo no futuro do subjuntivo conjuga com essa terminaçãozinha aqui, ó, user, certo? Esse verbo no infinitivo, o verbo compor existe, mas ele só vai existir em locuções verbais, do tipo eu vou compor uma música, certo? Mas se você está falando de uma hipótese, quando eu compuser, né, que no caso eu não sei quando vai acontecer, use sempre esse verbo conjugado e não na sua forma verbal do infinitivo, que é quando ele termina em AR, ER ou IR. No caso aqui, o verbo compor, OR, certo, pessoal? Então agora você soma a quantidade de pontos que conseguiu na primeira parte do teste, mais a quantidade de pontos que conseguiu na segunda parte e veja se você se aproxima de 20, que é a pontuação geral, ok? Até a próxima, então, com mais conteúdo.